do Senhor Jesus. Amados irmãos, por favor, por um instante, tome um assento. Quero glorificar a Deus, exaltar o Senhor Jesus, por este momento tão especial, tão ímpar, de estarmos aqui nesta noite para juntos agradecer a Deus pela vida de vosso pastor Wanderley Loureiro, que é um amigo, que é uma bênção de Deus para nossas vidas. Quero deixar aqui, pastor Wanderley, um abraço do nosso pastor presidente de nossa convenção, pastor Gesiel, de toda a mesa diretora da nossa convenção Cadeeso, para o senhor, informá-lo que o presidente hoje, esteve no sul do estado, lá em Una, na região das montanhas, e agora à noite está no norte, em São Domingos, essas informações que chegaram para mim, e eu quero aqui deixar o abraço do nosso pastor presidente, nossa convenção, pastor Gesiel Nascimento, e de toda a mesa diretora. Que Deus em Cristo continue abençoando o Senhor, e que as mais ricas bênçãos do Todo-Poderoso Deus, pastor Wanderley, desça sobre ti. Quero também louvar a Deus ainda pela sua vida, e com gratidão também por estar nos honrando, nos dando essa oportunidade de estar aqui juntamente com o Senhor para pregar a palavra de Deus. Eu vi aqui que grandes homens de Deus aqui nesse telão desejaram as bênçãos de Deus sobre a tua vida, homens gabaritados, honrados. Eu estou aqui, o menor, mas eu quero louvar a Deus. Isso é sinal que Deus tem honraria para a sua vida, e que Deus continue honrando cada vez mais, tão somente com as bênçãos dEle, assim também estendendo sobre a vida da sua esposa, irmã Milka, que está ali, uma bênção de Deus, ao seu filho, a sua filha, que a mão de Deus continue sobre vós. Esse é o desejo do meu coração, amém? Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Stênio, pastor auxiliar dessa congregação, que está aqui juntamente com o pastor Wanderley, pastoreando, e toda a equipe de obreiros, todo o departamento, que hoje a igreja local decidiu honrar o pastor Wanderley. Que Deus abençoe. Eu creio nisso, que quanto mais a igreja honra o seu pastor, a igreja também será honrada, pelo Todo-Poderoso Deus, amém? Antes de nós, será que a gente vai conseguir suar aqui, que vai ser bem rápido, mas eu queria tirar uma foto com o senhor, para a gente mandar lá para a nossa secretaria. Pode ser? Os irmãos permitem? Diga amém. Então, Elisama, capricha aí no Photoshop. Meus irmãos, neste exato momento, eu quero convidar a igreja agora sim para se colocar sobre os pés, para juntos nós lermos a palavra de Deus. Convido você nesta noite a abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, seu capítulo de número 45, livro do profeta Isaías, seu capítulo de número 45, glória a Deus. Isaías, capítulo de número 45, Deus seja louvado nesta noite. Versículo de número 1, enquanto leio, a igreja, por favor, acompanhe com a leitura silenciosa para a glória do nome de Jesus. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Sírio, a quem tomo pela sua mão direita
para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Por favor, tome assento. Amados irmãos, Igreja de Jesus Cristo, quero glorificar o Senhor Deus pela sua palavra e por tudo quanto Ele tem feito neste lugar. Amados, a mensagem que tenho esta noite para o teu coração, para o coração da igreja, é algo, querido, que veio diretamente do Senhor para nós, e nesta noite também dedicar esta palavra profética ao pastor desta igreja. O texto sagrado, amados irmãos, nos fala de um homem que foi escolhido por Deus, que foi chamado por Deus, de um modo que, se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que dentro do olhar humano é meio contraditório, pois este homem, ele não era do povo de Deus, não era da sua nação, era um homem, amados irmãos, de uma nação estrangeira, de uma terra que era completamente diferente da nação escolhida de Israel. Porém, amados irmãos, o que traz à minha memória, o meu pensamento, é que Deus, Ele, querido, não tem critérios de homem, que Ele não se policia, que Ele não se orienta, que Ele não faz aquilo que os homens pensam, ou aquilo que os homens, amados irmãos, colocam dentro da lei, da lógica, humanamente falando, pastor amante. Entendo eu que o Todo-Poderoso Deus, Ele escolhe, querido, aquele que Ele quer, quando quer, na hora que quer. Deus, Ele tem os seus desígnios. Deus, Ele sabe quem Ele vai chamar e quem Ele vai escolher. Haja vista que o propósito de Deus na vida daquele que Ele chama e na vida do escolhido, vale, querido, aquilo que está dentro do coração do Senhor. Há muitos que olham para a aparência, há muitos que olham para posições, há muitos que olham para a inteligência, para o destaque, para a postura, para aquilo que as pessoas, amados irmãos, vê nas outras pessoas. Porém, Deus, Ele dá uma resposta muito clara. A Bíblia Sagrada menciona para nós, diz para nós, que o próprio Samuel ouviu de Deus, quando ele estava na casa de Jessé, o belamita, em que a qual fez passar o seu primeiro filho, e ele disse: está perante o Senhor o seu ungido. E Deus olhou para ele e disse: olha, eu não olho para a aparência, eu não olho para a estatura, eu não olho para a posição, eu não olho para a idade, eu não olho para quem é ou quem deixa de ser, mas eu olho para aquilo que está dentro do coração. Talvez para um homem, amados irmãos, eu e você, seríamos negados, renegados, poderíamos ser, amados irmãos, rejeitados pela sociedade, e alguém olhar para nós e dizer: olha, esse daqui não cabe nesta função, esse daqui não pode fazer, esse daqui não pode ser levantado, esse daqui não pode ser escolhido. Agora imagine, amados irmãos, um homem dizendo que nós, que cada um de nós que aqui estamos, não pode ser escolhido pelo próprio homem. Então vem Deus e diz:
aquilo que o homem não escolhe, eu escolho. O apóstolo Paulo vai dizer que o nosso Deus escolheu as coisas loucas, as coisas pequenas, as coisas fracas, aqueles que não são, para confundir as que são. Deus, Ele é tremendo. Então não importa da onde é e como é, ou onde está, em que lugar está. Quando Deus escolhe, Ele escolhe para um propósito, Ele escolhe para um desígnio, Ele escolhe para um chamado. Ele escolhe, amados irmãos, para que este chamado e este escolhido possa fazer a sua vontade. Alguém está dizendo quais são os critérios de Deus, pastor? Bem, na verdade, a gente pode citar alguns critérios de Deus aqui, mas alguns critérios pode ser que não servem nem para mim. O que serviu para mim quando Ele olhou para mim, pastor Vanderlei, pode ser que não sirva para o senhor. Talvez para o senhor Ele viu qualidades maiores do que em mim. Talvez para o pastor Stênio ele viu qualidades maiores do que da minha vida. Agora o importante é que tanto o pastor Vanderlei, vosso pastor, como também, querido pastor Stênio, os demais pastores, homens de Deus que aqui estão presentes, todos os senhores foram escolhidos por um Deus todo-poderoso, pelo um Deus glorioso e pelo um Deus tremendo. Ciro, irmãos, é um caso à parte, porque este homem, mesmo não sendo um servo de Deus, ele foi chamado de ungido. Título esse, evangelista Eliabe, que é dado ao Filho de Deus. Note bem, um homem, amados irmãos, que fazia parte de uma outra nação, foi chamado por Deus de ungido. Alguém vai dizer por que Deus escolhe alguém de outra nação para um propósito, para um desígnio, para um ofício, para um chamado ou para uma missão? Bem, verdade é, igreja, como eu dissera, Deus, Ele escolhe quem Ele quer. O propósito de Deus são maiores para com a minha vida e para com a sua vida e para com a vida de cada um. O propósito de Deus é que vai prevalecer, pastor Fernando, na vida do escolhido. Agora note bem, amados irmãos, a palavra é um pouco pesada, porque alguém diz, ele é ungido. Ele quem? O próprio Deus vai dizer, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Olhe para cá, quando eu olho para esta palavra, a gente entende que havia um desígnio de Deus para a vida de Ciro, uma missão. Então ungir ele ali é uma forma de capacitá-lo, uma forma de colocar ele, amados irmãos, provido para aquela missão, prover ele para aquele desígnio ou aquele ofício que Deus tinha para a vida dele. Mas eu fico perguntando, pastor Vanderlei, a gente que prega um pouquinho, a gente sempre pergunta para Deus o porquê, Eliabe. Meu pastor que me casou há 22 anos atrás, e agora em setembro, irmão Milka, vai fazer 23 anos, ele disse assim para mim, quando eu comecei a pregar, no ano de 2000 e alguma coisa ali, no início de 2000, ele disse assim, Wellington, eu fui fazer uma pergunta para ele, ele disse assim, olha, sempre você vai se perguntar e perguntar para Deus, sabe aquela criança que é recém-nascida, vai crescendo, e que chega para o pai e para a mãe, e a mãe dá uma resposta, e ele diz assim, por que pai, por que mãe? E a mãe dá uma palavra para ele, ele ainda quer mais, e ele diz, mas por que mãe é assim? Por que pai é assim? Assim, Wellington, é o pregador diante de Deus, vai perguntando para Deus o porquê disso, porquê daquilo, que o Espírito Santo de Deus lhe dará uma direção. Então, diante daquilo que
recebemos e estamos pregando até hoje, a gente percebe, amados irmãos, sobre esta palavra. E eu fiquei perguntando, como que se dá, ó Deus, a palavra ungido? Como que se dá, ó Senhor, a palavra ungido? Aí o processo, pastor Vanderlei, é algo que chama a nossa atenção. Por quê? Porque tem que haver o produto e tem que haver o escolhido para formar o ungido. O produto e o escolhido, se juntar eles, vai formar a palavra ungido. Como assim? Deixa eu te explicar. Há um processo para fabricar o óleo da unção. E o óleo da unção, igreja, é extraído da azeitona, do fruto do azeitona. Aonde, querido, se extrai aquele azeite que nós costumamos usar dentro da nossa casa. Uns usam, amados irmãos, para fazer aquela salada abençoada, aquela comida abençoada que só tem na casa do pastor Amândio, na casa do pastor Vanderlei, né? Aquele óleo caro que vem lá da Europa, né? Aquele negócio de crente, né, irmão? Isso só tem por aqui, né? Em Uberlândia, em Santa Leopoldina a gente não encontra isso não, irmão. Mas em Uberlândia a gente encontra. Mas este óleo, amados irmãos, ele, querido, esse óleo, para ser extraído, para ser feito, se pega a azeitona e vai trabalhar com ela no processo. Isto aqui é um produto. Outra coisa, amados irmãos, que está do outro lado, não é um produto, mas é alguém chamado por Deus. Não é um produto, mas é alguém chamado por Deus. Por quê? Porque o escolhido, Deus não trata ele como um produto. O escolhido, Deus não trata ele como um alimento. O escolhido, Deus trata ele como uma ferramenta, como instrumento de Deus para levar a sua missão, a sua vontade, aquilo que Deus tem para a sua vida. Olhe para cá, já vou terminar. Quando eu olho, amados irmãos, para esta palavra e fico, Senhor, como dar a palavra ungido? E o Senhor dos Exércitos, filho, eu pego o óleo da unção e pego o escolhido e uno eles, derramo sobre eles, sobre o escolhido, o óleo da unção. Porém, querido, para dar ungido é necessário um processo, e o processo vai para o produto, vai para a azeitona, vai para onde se extrai o óleo, e também o processo vai para a vida daquele que é chamado, ou da vida que é escolhido. Como assim? Ninguém, amados irmãos, usa o azeite sem antes trabalhar com azeitona, sem antes trabalhar com esse fruto. Pelo contrário, ele vai passar por um processo de trituração, ele vai passar por um processo de esmagamento, ele vai ser, amados irmãos, triturado, vai ser levado a uma prensa até extrair, querido, o óleo precioso desta azeitona. É necessário amassar, é necessário triturar, é necessário, amados irmãos, passar por momentos de amasso, para que o líquido possa ser extraído. Agora veja, a mesma forma também é o escolhido. O escolhido, ele não é ungido, pastor Vanderlei, sem antes passar pelo processo de Deus. Para o Senhor sentar nessa cadeira, para esses homens de Deus sentarem nesta cadeira, para cada um dos obreiros que aqui estão, dos irmãos e das irmãs que são escolhidos por Deus e ungidos pelo Senhor para uma obra. Por quê, pastor? Todos nós que estamos aqui somos ungidos por Deus. Todos nós que estamos aqui somos capacitados por Deus para um desígnio, mas porém, antes disso daí tem um processo. O escolhido também
passa pela prensa, o escolhido também passa pelo deserto, o escolhido também é amassado, o escolhido também é triturado. Às vezes ficamos se perguntando, Roger, a respeito porque nós passamos por tais situações, porque as coisas acontecem conosco, e nós muitas das vezes, amados irmãos, ficamos perguntando: Deus, isso está doendo, Deus, isso está me ferindo, Deus, isso está me machucando. Eu costumo dizer lá em casa, meu irmão, para minha esposa que está presente, e falo sempre com ela e ela comigo: para a gente nada vem fácil, sempre é difícil, é uma coisa que está quase para acontecer e não acontece. Aí Deus: filho, fique tranquilo, eu estou passando com você no deserto, eu estou passando com você na prova, eu estou passando com você na prensa, aleluia, para te imprensar, para extrair de você o verdadeiro óleo, a verdadeira adoração. Por quê? Porque o escolhido, antes de chegar no processo de ser ungido, ele é testado por Deus. Deus não unge ninguém, pastor Vanderlei, à toa, não. Deus não unge qualquer um à toa, não. Deus só unge quando testa ele, quando passa com ele. Até Jesus foi imprensado lá no Getsêmani, aonde o seu suor tornou-se gota de sangue. Sabe que Deus nesta noite está dizendo para nós, meus irmãos, é que o Senhor Todo-Poderoso está dizendo: há um processo na sua vida, há um processo, calma, fica tranquilo, é só um momento de prensa, é só um momento em que Deus, oh meu Deus do céu, tem alguém aqui nesta noite, pastor Vanderlei, que assim como o Senhor está passando pelo vale, está dizendo: quando é que chega a minha hora? Quando é que chega o meu momento? Calma, escolhido. A mesma forma que a azeitona está sendo imprensada para extrair o óleo, você também está sendo experimentado, amassado. Mas existe uma coisa: vai encontrar, o óleo vai encontrar com o escolhido, e quando ele for derramado sobre você, aí não é mais escolhido, aí é chamado de ungido de Deus. Oh, glória! Feche os teus olhos aí, só você que está passando pela prova. Feche os teus olhos aí, só você que está passando pelo vale. É só um pouquinho de tempo, pastor Amante. É só um pouquinho de tempo, pastor Estênio. É só um pouquinho de tempo, pastor Fernando. Pastores, homens e mulheres de Deus que estão à minha frente, é só um pouquinho de tempo. Entenda o processo, entenda o processo. O processo é de esmagamento, pastor Manassés. O processo é de esmagamento agora, mas quando o óleo da unção, quando o óleo da unção for derramado sobre você, haverá um chamamento de Deus tão especial sobre a tua vida. E se você crê nisso, joga a tua mão para o céu e dê glória. A graça de Deus revelada aqui em nosso meio hoje. Lobre a forrécia, no bio camina o arras, redelebro que deu é promine revida o arrasais, redebio com de remandaga o arras, seblevianto com da rábia caia sais.
Há uma graça de Deus sobre os escolhidos dele para caminhar mais uma milha. Só quem está entendendo isso, pega! Sinta a graça dele aí, escolhido. Não é mais escolhido, eu vou chamar você de ungido de Deus, de ungida de Deus. Sinta a graça dele aí, ungido de Deus. É o processo, é a família no deserto, é o processo, é alguém enfermo, é o processo, é alguém rejeitado, é um processo, é todos contra você, é um processo. Mas Deus está dizendo: existe um propósito meu aí. É um processo, irmã Milka. A gente não entende agora, pastor Vanderlei, mas calma, a missão está sendo dada para alguém aqui hoje. A missão está sendo dada para alguém aqui hoje. A missão está sendo dada para alguém aqui hoje. E Deus está dizendo: eu tenho algo para a tua vida aqui. Eu tenho algo para você. Você não veio aqui em vão. O pastor disse aqui: não é fácil sair da nossa igreja. Não é, pastor, mas Deus sabe por que te trouxe aqui hoje. Deus conhece os processos da vida. Pastor Amândio está aqui, pastor dirigente de congregação. Deus sabe por que ele está aqui hoje. Deus está dizendo para você: aguenta firme, é um processo, você vai vencer. Debaixo dessa graça de Deus. Diz que no culto de aniversário do pastor a gente tem que respirar fundo, né? Pregar pouquinho, porque se a gente for acelerado já embala tudo. Então olhe para cá, eu já estou terminando. Tem gente sentindo a graça de Deus, chorando aqui, porque está entendendo agora por que desse processo. Nós estamos em um processo familiar que só o sangue do Cordeiro. Mas estamos entendendo o porquê desse processo. A vida de pastor não é fácil. A vida de um ungido de Deus, de um escolhido de Deus, não é fácil. Olhe, no Antigo Testamento se ungia 3: sacerdote, rei e profeta. Alguém que estava com os ofícios certos para receber aquilo que Deus tinha para ele. Mas Deus agora chama Ciro para libertar Israel, para ser libertador de Israel do cativeiro. Porque Deus faz isto. O homem que não era crente, o homem que não era de Israel, mas o Deus do céu olhou e achou graça nele: é você mesmo, Ciro, que eu vou te usar para libertar o meu povo, para declarar liberdade para o meu povo, para tirar o meu povo de cativo de Babilônia. Alguém vai dizer: mas ele não é rei de Israel. Não interessa, Deus disse: é Ele mesmo que eu vou usar. Coloca a mão em direção ao teu coração, fecha os teus olhos. Sabe por quê? Porque o ungido sofre, mas o ungido, irmã Lidiane, tem promessa de Deus. Por favor, coloque para mim no telão aí o Isaías capítulo 45, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Vamos lá no versículo 1. Ele chama, pastor Vanderlei, Ciro de ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua
face. Olha o que diz o texto: e descinge os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Promessa para ungido: ungido não tem porta fechada. Deixa eu repetir, porque você não pegou essa palavra profética. Ungido não tem porta fechada, elas não se fecharão. Pastor, eu estou com a porta, está não, meu filho, calma. Enxerga a porta aberta. Pastor, o negócio não está não, irmão, isso é conversa de Satanás. Enxerga as portas abertas. Enxergue as portas abertas. Enxergue a porta aberta. É promessa, pastor Vanderlei. Enxergue as portas abertas. Vamos verso 2. Olha o que diz a palavra de Deus, a promessa para ungido: eu irei adiante de ti. Meu Deus, que é coisa mais linda do que isso, crente. Um Deus tão poderoso indo na nossa frente. Ai, irmão, você perdeu a oportunidade de dar 3 glórias a Deus, com aleluia aqui. Quem vai na sua frente não é o presidente da república, não. Quem vai na tua frente não é o senador, não. Quem vai na tua frente não é o deputado federal, não. Quem vai na tua frente não é o deputado estadual, não. Não é nenhuma autoridade do STF, não é nenhum juiz por direito ou promotor. Quem vai na frente da igreja Pegue na mão do teu irmão, da tua irmã que está aí, desse pastor abençoado, e diga para ele, diga para ela: não é o homem que vai na sua frente. Diga para ele: não é a autoridade humana que vai na tua frente. Oh, meu Deus do céu, olha aí, olha aí, olha aí. Só a igreja de Uberlândia joga a sua mão para cima e adora. Comanduri candaré, andubi cona romandubi candara, etobandubi comanduri candara, andubi condara bandubi candara bandubi da chura candara. Oh meu Deus, recebe, 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 recebe aí a presença dele. Endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Estende a mão para cá, o vosso pastor. Fica de pé, meu pastor. Já vou terminar. Ele me come ramalho sobra bagawa raçaios. Romanai o condara. Andubi tobi dore fori kemenduri lebi obranda. Chore benihas. Andubi condere. Alobran chobi no kiminara pandubi res. Diga assim, pastor Vanderlei: assim diz o Senhor, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, só para te dar vitória. Só quem crê.
Andobi Candaré, Andobi Dori Candora Bantobi. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. É isso que Deus vai fazer, pastor Amante. Tu crê nisso? É isso, Anderson, gosto que Deus vai fazer. Deus tem um propósito para a vida de cada um. Agora o verso 3 é coisa linda, irmãos. Versículo 3. É só para quem suporta processo. Primeiro é um processo para se tornar ungido. Depois que torna ungido, aí tem promessa dele. E nós estamos lendo aqui a promessa dele. Olha o que ele diz aí. E darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. Peraí. Sabe o que Deus está dizendo? O que eu vou entregar para ti está escondido. Ei, olha para cá. O que Deus vai entregar nas tuas mãos, ungido, está escondido, ninguém sabe. O que os olhos não viram, o que o ouvido ouviu, o que não desceu o coração do homem. Tu crê nisso? Darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Ei, não se assusta não, crente, quando você vê um ungido. Rapaz, aonde que estava esse negócio aí que eu não vi? Aí você vai falar para ele assim: eu também não vi. E da onde saiu? Levante a mão que eu vou profetizar sobre a igreja de Uberlândia e de vosso pastor. Tem gente, pastor Fernando, que ainda não recebeu o que o senhor vai receber. Pastor Vanderlei, tem gente que ainda não viu o que você vai ver. Igreja do Senhor, Deus está separando para vós tesouros escondidos e riquezas encobertas. Pega. Fica de pé. Tem renovo de Deus aqui. Vem, Graziele, cantar. A bondade me seguirá aqui. Isso. É isso aí, baixista. Vai, minha filha, pega o microfone aí. Ei, calabroécia, vai. Há uma graça de Deus aqui, irmãos. Quando você entender que Deus tem tesouros escondidos que não entregou para ninguém e riqueza encoberta para você, você vai tomar posse do que Deus tem para a sua vida. Termino eu dizendo: riqueza encoberta, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Isso é mais lindo do que toda a riqueza que Ele pode nos dar. Isso é mais lindo. Adianta para mim esse versículo aí, por favor. Bate isso, obrigado. Para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. É mais lindo que tesouros escondidos.
é mais lindo do que riqueza encoberta. É saber que nós temos um Deus. É saber, pastor Vanderlei, que nós temos um Deus. E nós pastoreamos, pastor, com a graça dEle, com a presença dEle. E o Senhor vai continuar nessa chama ardente no teu coração. Porque para que todos saibam que o Senhor Deus de Israel também é o teu Deus. E te chama pelo nome. Feche os teus olhos aí. Adore a Deus comigo. Te amo, Deus. Eu também te amo. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Coloca no telão aí, filho. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Deus te amo em todo tempo. Oh, glória! Em todo tempo Tu és sal. Adore a Ele, igreja. eu Cantarei da bondade. de Deus. Eu em todo tempo. Em todo tempo. Tu és tão bom. Todo fôlego que tem. Eu cantarei Na bondade de Deus. tua doce voz Levante a mão para cá, irmão, pro vosso pastor. me guia. Mamilca, sobe aqui, Mamilca, por favor. Vem aqui. Isso, fica do lado aqui do teu esposo. Permita, pastor Estênio. Cadê os filhos do pastor? Por favor. Vem aqui. Em que amigo Isso. és, eu vivo na Bondade de Deus.
Recebe. Vai, batera. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Aleluia. A bondade de Deus. Estende a mão para cá. Arapaua, toracala sobra da raçais. Yantri leviocom de remana raçais. A presença de Deus é grande, é tremenda neste lugar. E até lá encrofaia, cerque delemicandaraia. Senhor Deus, cuida do teu servo. Cuida desta família, Senhor. Dê graça, meu Pai. E cumpre com as tuas promessas. Lotlekena eu folganai ferque dulerécia. Dolopre 10, teu é tacanto, caminaia, sebria do que nele pra nós. Há uma graça de Deus sendo derramada sobre nós. Recebe força, ungido. Recebe graça, ungido. Recebe renovo, ungido. Recebe saúde, ungido. E ai, a promide rebidarauas. Vai nas correntes sanguíneas dele, Senhor. Vai nas correntes sanguíneas dele agora, em nome de Jesus. Recebe a unção de cura. Renova, Pai, o teu servo e dê graça ao teu ungido, ó Pai, e a sua família. E assim abençoamos neste altar, em nome de Jesus. Cante. És fiel todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em